na parte de método dos esforços aplicado em treliças. Lembrando que em treliças a gente considera as barras em que o formato interno da barra é um triângulo. Tá? O princípio de treliça são os esforços atuantes nessas barras. Esses nós, que são os encontros das barras, nós consideramos esses nós rotulados. Então não passa o momento de uma barra para outra. Então a gente só vai ter nessas treliças, nessas barras internas aqui, o esforço normal. Tá? Então ou a barra ela está comprimida ou ela está tracionada. E o método dos esforços a gente vai utilizar para calcular as estruturas hiperestáticas quando a gente está falando de treliça. A gente tem a parte de trabalho virtual de treliça para conseguir calcular as deformações, né, nas nossas treliças. Temos o método dos esforços para calcular a estrutura hiperestática. E aí, no outro vídeo, a gente vai fazer o exercício aplicado em sala. Primeiro a gente precisa entender o que é trabalho virtual. O conceito é o mesmo referente a vigas e pórticos. A única coisa que influencia aqui são os esforços nessa nossa estrutura, né? Então, a gente tem que os esforços que mais contribuem no deslocamento de uma treliça são os esforços normais. Ah, professor, mas você não falou que no caso de viga e pórtico, o esforço normal e o cortante ele não influencia na deformação? Em viga e pórtico, o esforço normal ele contribui pouco, né, para o deslocamento e as deformações das estruturas. Só que quando a gente fala de treliça, nós não temos momento ou cortante. Então, o que predomina e gera os deslocamentos são os esforços normais. Então, a nossa barra ela pode estar sendo tracionada, né, ou ela pode estar sofrendo compressão. Tá? Então, essas barras elas vão se alongar ou elas vão se encurtar. Tá? Lembrando lá do mesmo conceito inicial que a gente viu em vias e pórticos, a gente tem o delta, né, que vai ser o deslocamento de um ponto na nossa estrutura. Ele vai ser igual à integral, essa parcela aqui a gente está falando da normal, da cortante, né, que vai depender do modo de elasticidade transversal e da seção, do momento, que vai depender do modo de elasticidade do nosso material e do momento de inércia da seção, e o momento torsor, né? Como nós não temos cortante, momento e torsor nas nossas barras de treliça, a única consideração para deformação da nossa treliça é o esforço normal. Tá? O que facilita bastante o cálculo da nossa treliça. Né? Se vocês lembram da matéria de mecânica das estruturas 1, no caso de treliças, nós nem desenhamos, né, a parte de diagramas. A gente montava uma tabela, né? Do mesmo jeito que a gente vai fazer aqui em trabalho virtual, em métodos de esforço, nós vamos montar uma tabela de combinação. E não vamos precisar ficar combinando triângulo com triângulo ou parábola com triângulo, porque quando a gente desenha o gráfico de esforço normal na nossa treliça, ele sempre vai ser retangular, né? O que vai facilitar bastante a nossa resolução dos exercícios. Então eu só vou ter a equação do normal, né? Então ele vai depender aqui da normal da estrutura real, da normal da estrutura virtual, dividido pelo módulo de elasticidade do nosso material, que é a contribuição dele do alongamento ou do encurtamento, né? Dependendo do material que a gente está utilizando na nossa treliça, ele vai alongar ou vai encurtar a barra e do esforço, né? E a seção do nosso material, né? Quanto maior a seção, menos deformações a gente vai ter na estrutura. Então essa é a seção transversal, e a gente tem aí que é a grande diferença para viga e pórtico, porque a normal da virtual e a normal da real, elas são constantes em cada barra. Então eu não vou ter um diagrama de parábola, porque eu não tenho uma carga distribuída na barra.
Eu estou tendo só esforço de normal. E quando eu estou comprimindo ou tracionando a barra, eu comprimo toda a barra ou traciono toda a barra. Então, essa integral aqui, eu não preciso dela, porque se a normal da virtual e da real, essa parte de cima da equação, ela é constante, assim como a de baixo, que é característica do meu material, elas podem sair fora da minha integral. Então, o deslocamento aqui de um ponto da minha estrutura, ela vai ser em função do modo de elasticidade, da seção do meu material, da normal da estrutura real daquela minha barra e da virtual daquela minha barra e o comprimento da barra. Tá? Então, não preciso ficar fazendo aquele monte de combinação e olhando tabelas. Aí agora partir para um exemplo, né, que fica um pouco mais claro, né, a questão da nossa estrutura. Então nós temos uma treliça, né, treliça composição de base, então formando um triângulo interno. Temos aqui um aparelho fixo, né, essa aqui é uma simbologia das aulas teóricas aqui de aparelho fixo, né, pode ser uns risquinhos também, tá? E aqui eu tenho outro aparelho fixo. Se eu for fazer um somatório de equações, né, eu tenho o somatório das incógnitas, eu tenho horizontal, vertical, horizontal, vertical, né? Tenho 9 barras aplicadas aqui na minha estrutura e tenho uma força de 10 kN na parte de cima, né? Então, se eu for somar, eu tenho 4 reações de apoio, 3 equações de equilíbrio, né? Então vai me faltar uma equação, tá? Então isso aí me torna essa treliça aqui uma estrutura hiperestática e eu vou precisar de mais uma equação de deformação para conseguir resolver essa treliça. Do mesmo jeito de vigas e pórticos, se eu te der um exercício proposto, eu preciso te indicar em qual das reações você vai ter que fazer a consideração de métodos e esforços para a gente descobrir essa nossa quarta equação aí para resolver nossa estrutura, né? Se você está fazendo um trabalho aí, ou vai fazer um trabalho para uma outra matéria e não foi indicado onde fazer substituição, você pode escolher qualquer uma dessas reações, né? Descobrir uma das reações, as outras você faz lá pelo somatório vertical, somatório horizontal, um momento e um ponto. Tá? Aí a estrutura E0, a gente retira então, já que a gente tirou a horizontal, a gente vai ter um aparelho móvel, né? Então aqui eu tenho um aparelho fixo e tenho um aparelho móvel. Lembrando que sempre na minha estrutura E0 é a estrutura com carregamento real, só que aí eu tiro uma das reações, aqui eu vou indicar no exercício, né? Ou a que você escolher for mais fácil se eu não indicar no exercício. E aí essa estrutura aqui ela se torna uma estrutura isostática. Então essa estrutura aqui eu consigo resolver com a equação somatório vertical, somatório horizontal e momento e um ponto. Só que é bom salientar que essa estrutura aqui, ela não é a mesma se eu colocar um aparelho fixo aqui. Um aparelho de apoio, um vinco aqui, uma reação que eu adiciono, né? Ela muda completamente os meus esforços internos das minhas barras. Tá? Então, se eu tenho um apoio móvel, muda todos os esforços internos da minha treliça se eu mudar de móvel para um apoio fixo. Tá? Então, E0, mudei aqui para apoio móvel, e a minha carga real, lá, a carga única que eu estava aplicando em cima da minha treliça, bem no nó aqui. O que isso vai me gerar? Né? Se eu coloquei aqui um aparelho móvel, eu tenho um deslocamento desse ponto para a direita. E esse deslocamento eu chamo ele de delta, né? Isso aqui é simbologia do delta, pode ser isso aqui ou pode ser um triângulo, né? Delta 1, que é a minha posição 1, eu só tirei uma reação de apoio, então é só 1. E o 0 aqui, ele significa minha estrutura E0. E aí eu vou ter o VA, o HA e o VB. Essa estrutura aqui eu consigo resolver com somatório de vertical, somatório de horizontal, momento um ponto. Procedimento. Faço a resolução das reações de apoio, né? Posteriormente, preciso fazer o equilíbrio de cada ponto. Então, faço o equilíbrio do ponto A, faço isso aqui de cima e eu vou resolvendo
do mesmo jeito que a gente aprendeu lá em Mecânica das Estruturas 1, até que eu encontro todos os esforços internos dessas 9 barras. Já para a estrutura E1, eu tenho a mesma estrutura, que é E0. A diferença da E0 para E1, que aqui eu não vou ter o 10 kN, mas vou aplicar, onde eu retirei a reação de apoio horizontal, o X1, que em primeiro momento, para a gente descobrir esse HB aqui, ele é uma força unitária, então ele é igual a 1. Esse X1, que é igual a 1, ele vai criar um deslocamento desse ponto B aqui para a esquerda, onde esse deslocamento é chamado de delta 1, 1. Ou seja, delta no lugar 1, nesse ponto, e o segundo número aqui é referente à estrutura E1. E aí eu crio outras reações de apoio, porque eu estou falando da estrutura E1. Então eu vou ter o VA', HA', VB'. Para que eu faço isso? Para colocar na nossa equação da compatibilidade, né? O que é a equação da compatibilidade? Eu criei duas estruturas isostáticas, criei a estrutura E0 e E1, só que para elas serem iguais à minha estrutura original, eu tenho que somar o delta, que é o deslocamento no ponto B, ele tem que ser igual ao delta 10, que eu achei da minha estrutura E0, mais o x1, que aqui agora vai significar no final da minha resolução igual ao meu HB, vezes o delta 1, 1. A condição para isso aqui ser verdade é que o meu delta ele tem que ser igual a 0. Porque quando o meu delta for igual a 0, eu não tenho um deslocamento no ponto B. E se eu não tenho um deslocamento no ponto B, aquele aparelho móvel ele se torna um aparelho fixo. Isolando meu x1, eu tenho que o x1, o delta 10 vai para o outro lado negativo, e divide pelo delta 1, 1. Tá? Essa equação de compatibilidade, ela tende a ser iguais para viga, pórtico e treliça. Tá? A não ser que você tenha aqui x2, x3, x4, aí depende de quantas reações de apoio que você tem na sua estrutura hiperestática. As nomenclaturas que a gente utiliza, né? Então a gente fala delta 10 é igual a 1 dividido pelo modo de elasticidade longitudinal, que a tendência é ser igual na tua estrutura toda. Se faz uma estrutura com o tipo de aço, ele continua na tua estrutura toda. O teu S, né, que é a seção da sua barra. O N1, que é a normal daquela barra referente à estrutura 1. E o N0, que é a normal referente à estrutura 0. Vezes o L, que é o comprimento da barra. Aí a gente monta essa tabela, que ela é um pouco mais fácil, né? Um pouco visivelmente mais simples do que montar as combinações dos diagramas. Porque aqui eu não preciso ficar desenhando triângulo, parábola, porque eu sei que em treliça sempre vai ser retângulo com retângulo. Se eu sei que vai ser sempre retângulo com retângulo, a equação que eu tiro da minha tabela, ela é 1 vezes n real, n virtual, vezes L. 1 vezes n virtual vezes L. Então, isso aqui já é a combinação de um retângulo com retângulo. Então, eu preciso resolver minha estrutura E0. Preencho aqui cada esforço normal de cada barra. Então, da barra 1, barra 2, barra 3, barra 4, barra 5, barra 6, barra 7. Resolvo a minha estrutura E1. Então, substituo aqui ao esforço da barra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloco aqui o comprimento de cada uma das barras e resolvo essas duas equações. Primeira equação, N0 vezes N1 vezes L. Segunda equação, N1 vezes o próprio N1 vezes L. E aí aqui eu faço o somatório, onde esse aqui vai ser meu delta 10. E esse somatório, que é o somatório das linhas aqui acima, né? Delta 1, 1. Beleza?
Essa aqui é a substituição, então, da montagem das duas tabelas que a gente fez no caso de pórticos, tá? Então, ela é um pouco mais simples, a disposição da tabela, só que aí é um pouco mais, digamos assim, você acha que é fácil, e aí você acaba errando por substituir um L, não calcular o L inclinado de alguma barra inclinada, tá? Então tem que prestar bastante atenção para não cometer erros aqui de calculadora. Se for no Excel é muito mais fácil, né? A gente resolver a parte de treliças.